Bem. Quando que a gente sabe que dá pra começar a falar? Agora já dá pra começar a falar. Tá, então é muito bom esse raciocínio que você... Excelente posição. Nossa, excelente pontuação. Enfim. Mas pra quem não ouviu, fala de volta. Eu tenho uma pergunta pra você, Emerson. Que, na verdade, eu gostaria que você desenvolvesse esse raciocínio. O Quentin Tarantino é conhecido como ser um diretor bem rígido. Um cara que já tem na cabeça o que ele quer e ele vai direcionar o filme para que ele tenha exatamente aquilo. Ele vai orientar os atores, que é o papel de qualquer diretor, mas ele não tem o nome que ele tem, não é tão famoso por acaso. Porque os atores, ele conseguiu extrair muito do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio e de todos os atores, da Margot Robbie também, nesse filme. Certo? Então, as atuações têm uma mão do Quentin Tarantino, para que tenham sido tão boas, que aliás as atuações do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio e também da Margot Robbie foram fantásticas. Muito boas. Muito, cara, demais. Uma das principais coisas desse filme. Uhum. Bom, na dublagem, o Tarantino não tá lá para orientar os atores que estão dublando. Você não acha que isso depõe negativamente para a dublagem? O dublador ele tem que ser capaz de realmente mimetizar toda a emoção que o ator tá passando. O que faz a dublagem ser mais difícil de ser feita? É quando existem muitas... E que é quando o ator é muito bom também, né? Quando o ator e a direção foi muito boa. Por exemplo, o Leonardo DiCaprio. Ele tem transições de emoções muito sutis. Uhum. Por exemplo, ele tá confuso, de repente ele vai lá e começa a ficar alegre, de repente ele volta uma tristeza, ele faz umas transições muito, assim, fantásticas como ator. Pro dublador conseguir pescar isso, que ele fez umas transições muito micro pra daí ir pra um lado e pro outro, é difícil. O Leonardo DiCaprio ele foi foda pra dublar por causa disso, porque tem muita transição ali. O Brad Pitt, ele tá mais fácil de ser dublado. Não são tão sutis assim. Tipo, tem uma sutileza, mas assim, tipo assim, é de uma emoção pra outra. Não passam 4, 5 emoções, que no Leonardo DiCaprio passa, por exemplo, sei lá. Não transita tanto de tem emoções. cenas assim que ele fala, sei lá, 4 emoções diferentes, assim, que você fala, meu, ele tá maluco, de repente ele tá chorando, de repente ele tá dando risada, e por causa disso que eu acho que existe a dificuldade de ser dublado os grandes atores. Mas, nesse filme, só realmente o personagem do DiCaprio que tem essa complexidade. Alguns dubladores conseguem captar essa transição com mais facilidade. Não foi o caso aqui do Cristiano Torreão. Emerson Neri conseguiria dublar? Não sei, nunca fiz o teste para Leonardo DiCaprio. Talvez, olha. quem sabe aí. Até porque tem o próprio contexto de como é feita uma dublagem, que pelo fato dela ser muito mais comercial, um negócio que exige Também muita tem agilidade, isso. também não tem um tempo para você construir a personagem e fazer um preparo. Inclusive, por isso que na época da Herbert Richards era muito melhor as dublagens, porque eles realmente batiam o pé com relação às distribuidoras, né? Que quem pede para ser dublado são as distribuidoras aqui no Brasil. Lá no Brasil, a distribuidora fala assim, ó, precisamos dublar o filme Tarantino. Então a distribuidora que é responsável pela, no caso, é da Sony Pictures, né? Esse filme. Então a Sony Brasil ia lá, mandando a Delarte, ó, Delarte, te dou uma semana pra você dublar esse filme. E a Delarte tem que obedecer, quietinha. Beleza, uma semana, massa certos valores ali, uma semana tá aí o filme pra vocês dublado. Com a Herbert Richards, ele fala assim, ó, tem que dublar o filme do Tarantino aí. Aí a bicho fala assim, velho, em menos de 15 dias eu não tenho como fazer. Nem vem aqui se não vai ter que demorar 15 dias. Então eles tinham essa parada de, tipo assim, porque só vai sair da Herbert Richards se realmente tivesse foda a dublagem. Entendi. Por isso que ele tinha todo esse cuidado de ver se a interpretação tá batendo. Hoje em dia eles não dão esse tempo pra saber E se tá cadê batendo. Herbert Richards? Então, porque eles têm toda uma parada de falência aí que tal. Por isso. Negócio de Falência, né? falência, né? Falência, né? Faliu. Mas é isso, cara. qualidade Quem não- faz não as coisas paga. bem feitas e com carinho nem sempre tem espaço no mercado. Porque Sim. no mercado nem sempre quer coisas bem feitas, mas quer coisas feitas Rápidas. rapidamente. Ou baratas, ou- Essa questão enfim. da Herbert Richards de dublagem me lembrou do fato do... Por isso que eu não assisti ainda o filme Pulp Fiction inteiro. Porque eu Emerson, fui assistir que dublado na vergonha. versão Delarte. E na versão Delarte, a dublagem do Bruce Willis, né? É a versão de um ator que eu nunca tinha visto a voz do Bruce Willis com aquele dublador. E daí eu falei, putz, se fosse Herbert Richards... Que tem a versão Herbert Richards. Tem duas versões dubladas? Tem. É porque eles tiveram que refazer, né? A dublagem tem validade e tal. Então eles refizeram a dublagem. Ah. E a versão Herbert Richards é o dublador clássico do Bruce Willis que a gente cresceu assistindo na Globo. Então, eu quero tentar encontrar essa dublagem da Herbert Richards pra daí conseguir ver em filme. Pois é, mas daí eles deixam no ar ainda? Tem como Não, você achar? É meio- consegue achar nos DVDs só, e nos Blu-rays provavelmente só. Na verdade, como é Pulp Fiction, provavelmente você vai encontrar uma VHS com essa dublagem. Não, DVD, da a versão Herbert DVD Richards. parece que tem. DVD tem. Mas daí não é analógico. Aí não tem graça. Emerson, você tem tocador de Ah, DVD? poxa. Tem. DVD eu tenho, mas eu tenho que conectar no computador. Agora vamos passar para um ponto Para do filme do mesmo, filme. né? Esse filme ele gastou 90 milhões de dólares. 90 milhas. Pechincha. Exatamente.
pichincha. Eu achei barato, por toda a quantidade de filme que Ser ele... filme. E pelos dois filme. atores. Não, e Por por- aqueles guindastes lá pra iluminar. Galera, olha o que o Tarantino teve que fazer. Ele não gosta de filmar em tela verde, né? Fundo verde. Não gosto de fazer efeitos especiais. Apesar que nesse filme ele fez efeitos especiais. Sim, Ele tem. substituiu o Leonardo DiCaprio no filme antigo lá, que ficou perfeita aquela substituição que ele fez lá no durante o filme. Você sabe o nome do filme, que era naquele filme antigo lá que passa? Não lembro. É do Inferno, alguma coisa no Inferno, Não sei. Drink no Inferno? Não, Drink do Inferno é outro filme do Tarantino, que, aliás, é uma bosta. Ah, é? Ai, eu esperei. Na minha opinião. Eu nunca assisti esse, nossa. Não é dele, na verdade. A Aliás, direção fiquei é sabendo do... quem é Tarantino quando ele passou aqui agora. Não conheço Nem conheci. nada desse rapaz. A direção de Drink do Inferno, se eu não me engano, é do Robert Rodrigues, mas o roteiro é do Quentin Tarantino. Esse é Ele a tem um Prova da dedo. Morte, não é? Ah, cara, eu não lembro. Esse é o Death Proof. Mas aí tem o George Clooney, enfim, não é isso que você estava falando, cara. Não, é outro... 90 milhões, 90 milhas. 90 milhões de dólares. Gastou ali por Dólares. ter essa questão na produção. O que ele fez, né? Ele foi lá, tinha que gravar a cena na freeway lá, Exato. aqui, né? Em Hollywood. Aqui em Hollywood. Aí- Pensaram em filmar lá em Paranaguá, por ser mais barato ali. Ele Mas assim, pô, por que não filma deu boa. no interiorzão dos Estados Unidos? Não, tem que ser a freeway de Hollywood ali. E o que ele vai lá? Vou ter que usar a freeway? Não posso usar durante o dia? Vou fechar de madrugada, só que eu tenho que fazer uma cena que é de dia. Como é que ele faz? Você contrata um monte desses guindastes que tem a fotinha aparecendo aí no teu celular, que eleva uma luz gigante lá em cima, são vários guindastes, um seguido do outro, pra parecer que tá o sol iluminando, pra não aparecer na Caceta. câmera, pra daí dar, pra fazer uma ceninha ali do Brad Pitt dirigindo ali. Mas essa é uma das maiores qualidades desse filme, na minha opinião, que é a incrível capacidade que eles tiveram de fazer justamente como se fosse uma tradução, uma viagem mesmo, para uma sensação de que você está numa Hollywood atemporal. Total. E muito Total. orgânica. Ela não tem esse aspecto de artificial. Parece mesmo que foi feita uma filmagem. E não só isso, mas 50 anos atrás. esse é um detalhe muito escancarado de direção de arte, né? Mas tem. Eu não sei nem se é direção de arte, fotografia, não sei. Arte. Mas acho que é direção de arte, né? Mas toda a direção de arte do filme. E eles refizeram todas É as perfeita. fizeram todas as fachadas dos lugares pra parecer que é dos anos 70. Todos os lugares que eles filmaram, eles perfeito, refizeram a fachada, Caceta. velho. Uma atenção para detalhe que E a direção de fotografia também. Só um comentário. Apesar do Tarantino ter essa coisa com o filme que a gente vem falando desde o início do podcast, esse é um filme que tinha que ter sido filmado em película. Porque ele recria a Hollywood dos anos 60. E nos anos 60 se filmava somente em película. Então, quando ele filma isso em película, ele recria mais uma vez, aí sim, através da fotografia, da direção de fotografia, essa Hollywood daquela época. E também ele usou, não somente, mas também utilizou equipamentos, câmeras e lentes. A câmera eu não sei, mas a lente sim, daquela época. E aí você tem efeitos visuais que você via somente nos filmes daquela época, que já são efeitos que não se viam mais a partir dos anos 80 até hoje. Tem uma cena que pra mim é muito incrível, que eu vejo aberrações, defeitos da lente fotográfica, aquela cena onde estão os hippies dentro da casa, onde tá o velho, lá dentro do rancho, onde rola tudo. A melhor cena do filme, na minha A opinião. melhor cena do filme. Onde tem Parabéns, toda... Tarantino. Parabéns. Onde tem todo aquele Brad, clima né? Brad. de suspense e tal. Meio terror sim. também, né? Bem terror, Sim. que tem a Squeak lá dentro falando pros hips, olha quem que tá chegando, aí o Brad Pitt tá chegando. E né? ali é uma cena que realmente ele consegue Cliff. brincar com o espectador, né? Muito. Ninguém sabe o que vai E acontecer. aquela cena, especialmente dentro da casa, eu consegui ver vários defeitos visuais que são originários de câmeras antigas daquela época. Então ele recria... Mas isso é ruim. Então, quando a gente fala defeito parece ruim, não é? Mas é isso que dá o clima. Não parece, é ruim. Se você já tem a tecnologia pra fazer um negócio que não, é tem que esses eu não acho que seja ruim. defeitos. É uma limitação técnica que cria um aspecto estético Exato. melhor. Hoje a gente busca em Por fotografia que muitas melhor? vezes. Não é melhor. Porque nem sempre o mais tecnológico, aquilo que é mais preciso, é bom. Você Mas é porque eu acho que traz esse realismo da década de 70. Eu me senti imerso na década de 70. Tanto é que eu saí do cinema com vontade de sair exato. fumando um cigarro, de tanto que cigarro que apareceu na tela. Falei, velho, a galera tá só fumando cigarro o tempo todo nesse negócio. Falei, porra, eu tô imerso fiquei imerso no filme durante as 2 horas e pouco do filme ali. Falei, velho, eu acho que não dá nada eu fumar um cigarro aqui dentro do cinema também. Não dá né? nada, vamos lá. Vamos lá. Eu posso manter segredo, se você puder. Não, nesse caso, nesse filme, é interessante ter usado isso por conta de toda que o filme se passava nessa época. Mas pra filmes outros, recentes, tal... Ah, não, mas daí o detalhe é o seguinte, porque como nesse filme, além de eles terem usado película, eles usaram todas as tecnologias da época, cria esse efeito.
Agora, se você pega uma tecnologia atual e utiliza a película, você vai ter um salto de qualidade, não uma baixa. Então, o que cria esses defeitos que o Guto falou é justamente o equipamento Sim. antiquado. Monique, os efeitos do Instagram discordam de você. Você vê efeitos do Instagram que recriam coisas antigas. Por exemplo, agora tá super... O pessoal usando aquele efeito de foto dos anos 90, que tem a data verdade. ali embaixo, que tem uma falta de contraste, e parece muito algo dos anos 90. O pessoal adora. O pessoal usa muito flare também, que a gente chama que é um defeito, aquela luz estourada, Lens assim. flare, né? O pessoal ama, mas é um defeito. Então, não é ruim necessariamente. O preto que é cinza, né? Exato, não é ruim necessariamente. A gente chama de defeito porque não é uma recriação exata da realidade. Mas ela te traz um efeito, e muitas vezes é um efeito que caracteriza uma época, quando a gente fala de fotografia, porque aquele era um efeito causado por equipamento daquela época, pela película daquela época e por aí vai. Não, é que eu só fico assim, se a gente já tem tecnologia, se a gente tem um negócio mais avançado que consegue fazer uma qualidade superior e tal, pra que ficar? E o cara tem dinheiro, ele tem acesso a isso, Essa né? questão Tal. das cores, assim, faz uma diferença brutal filmar em analógico. Porque, de outra forma, tudo fica a cargo do colorista, né? E o colorista, ele pode criar uma cor muito realista, como ele pode ir pra uma parada tão artificial que, tipo, fica uma parada meio, tipo, que Super distorcida. ninguém acredita que aquilo é realidade, sabe? Entendi. Mano, diretor de fotografia da parada ali. Não, na verdade, o diretor de fotografia é o Robert Verdade, Richardson, verdade. que tem várias colaborações com o Tarantino. Quem fez essa pauta aí? E outra coisa, Pesquisa. diferente do diretor de fotografia, é o cara que segura a câmera. Não é sempre o diretor de fotografia que segura a câmera, né? É que ele tem um controle extremo, o Tarantino, né, do que ele tá filmando. Então, por isso, muitas vezes ele tá ali, né? Ou se não tá segurando a câmera, ele tá do lado do cara que segura a câmera, enfim. Eu gosto muito de filmes em que o diretor é o mesmo que o roteirista. Tipo, porque eu acho que a visão que o diretor consegue dar quando ele também criou o roteiro é muito melhor. Então, eu acho que a qualidade do filme, assim... E eu acho que também a questão da experiência, né, do próprio público, né? Porque, assim, uma coisa é você assistir uma obra que foi pensada pra você desde que foi escrita, e outra coisa é você pegar uma obra que ela foi sendo costurada pra chegar até você. Não sei se eu concordo. Eu acho que um bom roteirista, ele vai pensar no momento que o filme vai ser feito, e um bom diretor vai saber decupar, inclusive, o próprio roteiro. Então, as duas coisas podem ser feitas de uma maneira Não, pode ser eficaz. feita de uma maneira muito boa também, se tiver um bom diretor, um bom roteirista, etc. Mas eu quero dizer que, normalmente, quando o diretor e o roteirista são a mesma pessoa, os filmes conseguem expressar melhor, assim. Não que os outros não consigam, pode ser que outros filmes também super consigam fazer isso muito bem. Mas, normalmente, quando o diretor é o mesmo que o roteirista, isso sai bem feito, assim. Sim. Consegue passar a história do filme muito bem. É que eu tenho a impressão que quando existe essa parte o roteirista faz só o roteiro e o diretor faz só a direção do roteiro, o filme sempre acaba sendo o filme do diretor, né? O roteiro, ele dá só uma base pro diretor mudar o que ele quiser. E daí isso acaba, digamos assim, de certa forma, tirando um pouco do valor de como a obra tinha sido pensada no início, entendeu? É só por isso, assim. Mas acho, óbvio que tem alguns diretores que realmente conseguem acertar e não mudar tanto o roteiro, mas... Mas isso que eu acho que a obra final, ela tem que ser do diretor, assim. Não... Até porque nem todo filme vai ter que ter roteiro, né? Então, no fim das contas, o trabalho do diretor ou do autor do filme, em geral, é muito mais importante. E se ele faz roteiro, é da mesma forma que contratar um roteirista, porque só serve de subterfúgio para ele justamente fazer toda essa construção com base naquilo. E, enfim... Mas um roteiro ruim não vai ficar um filme bom, por mais que o diretor seja incrível. Pois é. Concordo. Inclusive o Oscar, que eu mais gosto, Roteiro original. é roteiro original. Eu também. Pois O que eu mais, fico, assim, querendo ver. Eu quero assistir todos os filmes que estão indicados a roteiro original. Porque Concordo. eu gosto muito de roteiros originais. Eu acho que o que mais segura a trama é o roteiro, pra mim também. Eu também acho. Mais do que atuações e direção. Mas uma coisa Também que também acho. acontece é o próprio ator, às vezes, ele influencia no próprio filme. Tipo, Claro. ele muda a história porque ele fez uma interpretação diferente, botou uma fala diferente. Sim, muitas vezes tem improvisação e é lógico, o diretor também vai poder caminhar pra outros lugares que não só o que o roteiro indica, né? Claro que E o nesse diretor filme faz toda a aqui, diferença. o Tarantino aproveitou de uma improvisação que, na verdade, o DiCaprio fez no... Oito Odiados, ele tava? Não, no Tava Django. no Django. Não, tava no Django, No Django, é verdade. no Django, No Odiados não, é verdade. Que diz que no Django ele improvisou uma cena que ele quebrava uma garrafa Uhum. e não tava no roteiro, não tava na direção. Ele simplesmente fez aquilo lá por conta própria. O Tarantino gostou e botou no filme. Daí, por ele ter gostado, o Tarantino escreveu uma cena pra ele, que é a cena que ele joga a menininha no chão. Tipo, essa cena é baseada nos fatos reais do outro filme. Que ele, tipo assim, tinha improvisado, então ele criou uma cena pra ele improvisar
o personagem dele... Fazer uma falsa improvisação. Era um personagem atuando Sim. com uma improvisação. Tem, Né? tipo, tem várias camadas naquela cena, né? Aquela sim. cena É. Nossa, aquela é uma das minhas preferidas do filme. A cena dele com a menininha, E ali, atuando com a assim, só pra menininha. gente voltar aqui à questão do personagem, né? O Rick Dalton, que é o personagem do Leonardo DiCaprio. DiCaprio, Ele é um personagem que ele ficou famoso por causa de uma série de TV lá, do Western, na época lá, do década de 60. 50? 50 acho que era, né? Acho que era 50. 50. É. E daí ele acaba vai começando a ficar fazendo poucos papéis ou fazendo papéis menores. Vilões Só que, em geral, né? vilões. Só que todo mundo só lembra por causa daquela cela. Pô, você era o Rick Dalton lá Esse era o cara da série do... lá, não e sei tal. quanto, é. Você ainda tá ali tentando reviver ali seus melhores dias em Hollywood. Ele pega esse personagem Esse que é um papel. vilão, o papel que é um vilão, Aham. e ele topa com uma garotinha de 8 anos. Que, tipo assim, ele acha que tem 12 anos, assim, porque ela é muito esperta, assim, tal. E essa cena é sensacional porque tem vários contrastes ali, né? Tipo assim, ele é o mais velho, outro mais velho, né? E ele é sempre muito inseguro, né? E isso foi uma coisa legal que o Tarantino colocou no filme, que, tipo, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é muito inseguro. Ele tem sucesso, mas ele acha que não tem sucesso. Ele tá sempre gaguejando ali, não sabe como lidar com as pessoas. Ele tem medo de perder o sucesso que ele tem. Ele é tem mais ou menos, medo, né? muito medo. Enquanto que o oposto dele, que é o... É o medo da dele, relevância. O Brad Pitt, foda. ele é um lixo, né? Tipo assim, ele Sim, é o cara que, um tipo dublê assim, que mora num um trailer. trailer lixoso lá, Uhum. o cara supostamente matou Matou a mulher dele. Matou sim. Mas essas pessoas então existem. O Rick Dalton. Não, que- ficcional. Ah, tá. São baseados em baseados em reais. pessoas que supostamente eram reais. A mas, Sharon assim, Tate, claro, Ah, existe, né? Ah, Sharon Tate que é a única. E o E Polanski. se não me engano, o Cliff Booth também. é baseado também num cara que supostamente matou a mulher mesmo. É mesmo. Mas assim, Ah, é? não tem, o nome não é nada a ver. O personagem do Brad Pitt, ele é muito seguro. Ele tá o tempo seguro. Você acredita nele. Ele acredita nele mesmo, todo mundo acredita nele, né? Exceto lá os casos que ele realmente já tinha sacaneado antes. Mas o Rick Dalton, não. Tipo assim, ele tem sucesso, mesmo assim ele não acredita nele. Daí nessa cena, quando ele tá com a menininha, nem a menininha acredita nele. Ele fala assim, cara, olha o livrinho que você tá lendo aí. Tipo, ponta cabeça ainda. Daí ela tipo, começa a dar esporro nele, assim, porra, você tem que, sabe, eu tô com a minha cena pronta aqui e tal. Né? Não me desconcentra. Daí ele fica lá todo mais inseguro ainda, ele dá com a menininha e tal. Daí quando ele vai lá e, tipo assim, faz a cena, ele erra. Tem uma hora que ele erra, daí ele volta pro trailer puto, ele fala assim, pô, aquela cena é muito Esqueci a massa, assim. fala, Então, né? você sabe que essa cena Essa foi cena- improvisada. Foi improvisada? Foi improvisada. Sério? Essa cena foi improvisação do... Não a cena inteira, mas as falas, improvisação do de Tava DiCaprio tipo no também. roteiro, improvisa. É um negócio assim, né? É um improviso planejado. Tá um talvez. branco no roteiro, assim. E aí vem, né, Pô, o DiCaprio não tá nem de improvisação. roteirista, então. Só não sei nem o que a gente vai fazer. Você vai decidir na nova hora. onda do cinema, os atores, velho. Que nem o Godard, né? Que fazia aquele filme tudo comunitário, tá ligado? Todo mundo decidia. You're Ricky fucking Dalton! É. Isso é E é muito improvisação. fácil. Ele fala assim, porra, você tinha que beber a noite inteira, seu filho da puta. Então, muito isso é bom. improvisação. Ele vai lá e bebe um pouco e fala, porra! Cara, Vou parar de beber, daí dá um gole, porra. o Leonardo DiCaprio é... Mas daí, Puta essa ator, cena, quando ele foda. volta Caceta, e ele cara. faz a cena sensacional com a menininha, que a menininha chega e fala assim, essa foi a melhor interpretação que eu vi na minha vida. Tipo, ela tem 8 anos de idade, assim. Mas ali pra ele apresenta, tipo assim, uma parada de, porra, ela não me viu atuando como western. Tipo assim, realmente eu estou melhorando agora. Então, pra ele ali do personagem, realmente é o momento que ele se sente bem. É a primeira vez no filme ele se sente bem. Mas, Pois é, e daí será que com a dublagem você não perde muito da experiência? Por exemplo, o Leonardo DiCaprio é um puta ator, caceta, tipo assim... Eu acho que ele eu perdi. é muito foda as Do Leonardo DiCaprio, com certeza eu nuances. perdi nuances do Leonardo DiCaprio. Eu quero assistir filme legendado até pra sacar como é que o Leonardo DiCaprio fez na real mesmo. Aham. É, eu acho que... às Ah, é vezes verdade. perde. Você achou foda, mas você não assistiu E não assistiu o DiCaprio. legendado, é. Ah, caraca, meu, assista. Assista, você vai achar mais foda. É bom, é muito bom. É engraçado, porque o Emerson cita pedaços do filme em português, né? Tipo, você é o Rick, não sei o que. Tipo, e o Guto falando, you're fucking Rick. Ah, você não viu essa frase? O Emerson não viu. You're Ricky fucking Dalton. Como é que traduziram isso? Você é o Rick, porra, É, Rick, porra. É sério? Ele fala assim, Tá filho da puta. Ele dublado, fala, acho que ele fala assim, filho da puta. Alô, coisa assim, Delarte, né? me liga aí pra fazer as traduções de vocês, que pelo visto... Você é o Rick, porra. É que nem o Hold the Door do... Vocês veem Game of Thrones? Não. Eu vi, mas eu prefiro esquecer. O Brett até que é inteligente. Mas uma das coisas que eu gostei muito nesse filme é justamente essa... Porque o Tarantino tem essa pira de ser sempre um apaixonado por cinema e traduzir isso pros filmes dele. Mas eu acho muito bonito nesse filme como ele faz isso de uma maneira
escancarada e ao mesmo tempo sutil, assim. Porque pelo fato de o filme tratar de atores e ter como se fosse sets de filmagens, ao mesmo tempo ele traz mais o lado humano do cinema do que o lado técnico, assim. Então, tipo, uma cena que me marcou muito foi a cena da Sharon Tate indo no cinema pra ver o próprio filme, Sim. sabe? E daí no momento em que tá tendo a cena dela, que ela sabe que é uma cena divertida, ela se vira pra ver as pessoas, assim, sabe? Aquela cena ali pra mim, puta, foi talvez a melhor do filme, porque é muito, sei lá, é uma maneira do Tarantino mostrar que ele sabe lidar com sutileza, que a gente sempre lembra muito de exagero quando rola o filme dele, mas também de como ele de fato é um apaixonado por cinema e de fato demonstra que a paixão maior dele é justamente essa sensação que o cinema causa, né? E ele traz muita realidade nessa cena, né? Além de mostrar ali a Sharon Tate tipo, com o pé sujo. Sim, com mundana, óculos exato. desajeitados. Quem é você, né? Tipo, E ela, tipo, nossa, a galera tá curtindo mesmo. então. E ali, aparece as cenas que aparecem da própria Sharon Tate, né? Acho que o primeiro sim, filme é a Sharon exato. Tate de verdade É mesmo. o filme mesmo, né? E diz que essa questão dele ir no cinema e falar quero entrar de graça porque eu tô no filme e tal, aconteceu com o Tarantino mesmo, né? O primeiro filme dele, ele tava com a namorada, eles passaram na frente. Ele falou assim, esse filme aí... Cães de Aluguel? Foi o Cães de Aluguel? Não, acho que foi o que ele Eu escreveu, acho que na não verdade. foi o primeiro. Que ele escreveu lá atrás, eu não lembro o nome, mas... E daí eles falaram assim, já que você escreveu, vamos lá no bateria que você escreveu aqui, vamos entrar de graça aqui. Daí disse que ele conseguiu entrar de graça porque realmente ele tinha escrito o filme e tal, e deixaram entrar. Olha que legal. Que massa, é legal. Show. Eu vejo esse filme como uma grande homenagem, primeiro, de certa maneira, a Sharon Tate, né? Sim. É triste. Eu fiquei triste pra caralho. É triste. Então, eu não vi sabia ali no final, toda a história. velho. Eu não sabia que ela tinha morrido, eu não sabia de nada. Morreu. E eu fui assistir, achei lindíssimo o filme, mas... Porque é legal a história do jeito que acontece, mas depois quando você lembra da realidade, você fala, velho, tipo, ela fudeu pra ela, né? Tipo, deu errado pra ela. Sim. Então, foi uma... Na verdade, eu acho que o Tarantino, ele passou uma sensação boa. Tipo, pegou toda essa história que foi um horror, que foi uma tragédia imensa e que todo mundo deve ter um nó, assim, na garganta dessa história. E ele colocou essa história de uma forma, né, com um final feliz, digamos. Meio que, tipo, deixando, assim, vamos apagar essa final, né, o final triste. Vamos esquecer essa parte. Afinal de contas, esse filme é um conto de fadas, né? Era uma vez em Hollywood. Então verdade. ele tem essa coisa do final feliz, Mas eu senti de também recontar que... a história, como ele recontou também em Bastardos Inglórios. É uma maneira de se vingar de momentos da história e de personagens da história odiosos na visão dele, também acho que de todo mundo, né? Pois é. Mas eu acho que também tem muita coisa que ele passou, acho que em Hollywood, tipo assim, dele Eu acho que é ter muito sofrido. autobiográfico. Então, Muito e é Hollywood. uma homenagem também, concluindo o meu raciocínio, Vamos entrar na personagem. além de ser uma homenagem primeiramente a Sharon Tate. Ó a cutucada aí por ter sido interrompido. Não, é Toma só essa bronca. concluindo. A Hollywood, e especialmente a Hollywood do final dos anos 60 e início dos anos 70, que é talvez para ele os anos de ouro e onde ele se formou como cinéfilo, como diretor, enfim, como roteirista e tudo mais. Então, para ele, sem dúvida, é altamente autobiográfico. Então, ele homenageia tudo que existia em Hollywood, né? Atores, como a cidade era, como as pessoas viviam, todo o clima daquela sociedade. E é muito louco que é um filme que ele trata de cinema, da indústria do cinema, só que sem ser metalinguístico. Então, ele não fala do ato de você fazer filme, entende? Mas ele transforma a própria indústria do cinema num personagem, como se fosse. Que é todo o contexto de você desenvolver um filme mesmo. E ele personifica, ele cria personagens através, por exemplo, o ator frustrado, a atriz que tá, tipo, como se fosse só curtindo o momento que ela tá vivendo, sabe? O dublê, que quer ser alguma coisa um pouco maior do que ele é. Então, ele transforma, toda a base do filme é justamente essa linguagem do próprio cinema. E funciona também porque a gente já tá muito imerso nisso, né? Todo mundo tem, talvez até fantasia com essa pira de, meu Deus, como seria se eu vivesse de fato, se as pessoas aqui como nós vivessem em Hollywood, como que seria, né? Mas vocês acharam que mudou o tom do Tarantino nesse filme? Eu acho que mudou pra Deus! caramba. Totalmente, cara. daí É eu quero- outro jeito. Eu quero falar uma coisa que, por exemplo, a gente aqui, o Guto, trabalha com fotografia, olhou todo lado do filme ser em película, ele tem todo esse entendimento dos guindastes, o Emerson também, da parte, né, de toda a técnica que foi usada no filme. Só que, cara, muita gente que eu conversei, eu fui falar assim, você viu o filme Tarantino? Fui assistir, não gostei. Primeiro, porque não sabe. Eu falei assim, mas você sabe que é Devem ter baseado visto numa história dublado. real? E eu ainda gosto de você. Não, daí eu perguntei, né, pra algumas pessoas, você sabe que é baseado numa história real, o pano de fundo da história? Daí o cara falou assim, não, que história? Eu falei, sabe quem é Charles Manson? Putz, cara, Não sei. E assim, as pessoas lá no Brasil, né, a maioria não conhece a história do Charles Manson, como eu mesma não conhecia.
Então, eles foram ver um filme Tarantino, esperando a sangalhada, a porrada, né, as mortes tirando a cabeça. Muito sangue. E não aconteceu. Então, se frustraram, não gostaram do filme, porque não sabem que é baseado numa história real, que tem esse pano de fundo. Então, não viram todas essas sutilezas, toda essa homenagem, sabe? Essa coisa linda que realmente foi o filme. Porque estavam esperando outra coisa. Mas eu acho que o Tarantino, ele brinca com essa ideia. Justamente com essa expectativa de violência que as pessoas têm dele. Achei legal. Sim. Porque no final do filme, essa última cena... Todo filme ele não tem grandes cenas de violência. Não tem. A única cena que é um pouco violenta O antes... Bruce Lee, né? É a única. Não, cara, claro que não. Ele estoura a boca do hippie lá no rancho. É violento pra cacete É aquilo lá. verdade. Tem essa cena tem também. essa. Tem essa cena também. É verdade. Mas em geral... muito pouco, assim, se você comparado com o Comparado com Tarantino, o que geralmente tem no filme Tarantino. O Django, por exemplo, é outro Não, nível. espaguete Kill Bill, total, né? E eu não sei, eu tive uma impressão de que ele constrói outro filme dele e no final ele chega, tá bom, eu sei o que as pessoas Sim. querem quando elas forem me ver, então eu vou dar pra elas. Sim, E inclusive é a engraçado- televisão, desculpa te interromper, mas no momento que vai acontecer a cena de violência, a televisão que tá ligada na casa lá do Rick Dalton fala assim, e agora, não sei como é que era dublado, vou fazer como eu acho que era dublado, e agora o momento que todos vocês estavam esperando. É algo A nesse televisão sentido. fala isso. Gente, Agora chegou o momento que todos vocês estavam esperando. não percebi. Tipo assim, esse é um problema da dublagem, porque a dublagem não dublava tudo que aparecia na televisão. então dublava, soava mas não, em inglês, esse momento ela não entendi. dublou. Tinha que dublar esse momento, dublar, cara. muito Não, imagina mas que lá vocês têm faz que ver parte o do filme filme, de volta, legendado. Desculpa. Pois é, estúdios do eixo Rio-São Paulo aí talvez não estejam... Pô, cara, assistam o filme, não, eles né? não se Entendam importam o tanto filme. com- só querem dublar e porque... Mas, cara, então, é justamente essa questão de violência Traga os mesmo... filmes pra dublarem aqui em Curitiba. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba, lá em Curitiba. Traga os filmes pra dublar aqui em Hollywood, porque Hollywood. isso acontece. As pessoas trazem filmes para serem dublados aqui nos Estados Unidos, porque não tem todo o regramento que existe lá no Brasil. Fazem dublagens com pessoas que simplesmente falam português, sem ter nenhum preparo de ator, e distribuem. Então existem distribuidores aqui exato. Deviam, quem sabe, pensar em eixos alternativos. Mas de dublagem. existem grandes Sai, dubladores Rio, São nos Paulo. Estados Unidos, brasileiros dublando nos Estados Unidos muito bons. Obviamente que não é tanta quantidade quanto existe no eixo Rio-São Paulo, né? O eixo Rio-São Paulo realmente é repleto de dubladores. Dubladores e Bons, médicos né? também, enfim. Médico / dublador, né? Exato. Mas enfim, esse negócio da violência, depois de ele entregar toda essa violência que se espera dele, eu achei engraçado, não sei se eu tô pirando demais, mas me pareceu muito alegórico o fato de que depois do Rick Dalton, o personagem do DiCaprio, usar o momento de violência, parece que todas as coisas começam a funcionar pra ele de volta. Porque assim, ele teve que se submeter a fazer filmes no exterior, que era algo que ele não queria, pra poder voltar a ganhar dinheiro, pra poder voltar a ser, entre aspas, relevante, porque ele tava no fim da carreira dele. E durante todo o filme ele fica com essa expectativa de entrar em contato com a Sharon Tate, de entrar em contato especialmente com o Polanski, pra ter como se fosse uma chance, né? E daí depois que ele consegue fazer todo esse ato de violência, que ele realmente mata todas aquelas pessoas, spoiler alert, esquecemos de dar um spoiler alert, mas literalmente os portões da casa do Roman Polanski abrem pra ele, porque vem o personagem que eu esqueci, é Jay, não sei das quantas, o Do Emile namoradinho, Hirsch, o ator é o Emile Trisal. Hirsch. Exato. O terceiro do Trisal. Trisal, Terceiro, genial. exato. Essa é uma palavra contemporânea que eu adoro. Trisal é muito bom. ótimo. Ele vem, pergunta o que rolou, ele explica toda a violência, depois que ele fala toda a violência, o cara fala, então cola aqui, tá? E daí, isso eu li em uma crítica, não lembro de quem foi, mas que o plano final do filme é de cima, assim. Como se fosse, tipo, marionete mesmo, sabe? Então, como se fosse a brincadeira do diretor com atores e a maneira como a violência no cinema abre portas mesmo. Então, quem sabe seja o Tarantino falando alguma coisa no sentido de, eu consegui construir minha carreira por causa da violência, entende? Então, foi a violência que me tornou notório. Mas a minha pira mesmo é o cinema, entende? Foi mais ou menos assim que eu Agora, vi. deixa eu falar outra coisa que a sua interpretação me trouxe. Antes dos hippies descerem do carro e irem tentar assassinar o Rick Dalton, enfim, ele tem uma menina que joga uma teoria. Essas teorias que sempre tem nos filmes do Tarantino. E a teoria que ela fala o seguinte: esses filhos das putas, eles nos mostraram violência desde sempre. Agora eles vão tomar a nossa violência na boca deles. É verdade. Não seria a gente ali dentro daquele carro?
Pode ser. Com a violência que o Tarantino nos entregou a nossa vida inteira? Que é justamente É verdade. quando o Tarantino faz as colocações dele nos outros filmes lá, por exemplo, no Pulp Fiction é a questão do quarteirão com queijo lá que ele fica discutindo, né? Sim, sim. Sabe como chama um quarteirão com queijo na França? Essas teorias, teoria do Cães de Aluguel, de que Like a Virgin da Madonna era uma mulher que já não era nada virgem, enfim. E essa teoria ele vem. De repente, será que você não se enxerga naquele momento ali, Não busca aquela catarse da buscando violência? Porque a gente foi influenciado desde sempre Sim. com violência no Sim. cinema. Sim. Não, e principalmente com o Tarantino, né? Isso que a gente falou. Tipo, já é todo da mundo foi expectativa, assistir o Já filme é uma crítica querendo do a próprio violência. Tarantino pra você que vai reclamar da Sim, não da violência. não violência. Exatamente. Ele deixou ali a crítica, exato. Exatamente. E é isso que eu ouvi das pessoas falando, que foram ver o filme, não gostaram muito, esperavam mais sanguinolência e Sim. não teve, e saíram frustradas do cinema, só que não perceberam Sim. que o Tarantino tava no fundo lá do cinema dando risada. Um cachorro arrancando as bolas de um cara e o Tarantino, o DiCaprio matando alguém com lança-chamas, não causa mais nada. Cara, Meu irmão, a capacidade de assombro. Eu fiquei mal com aquelas cenas, cara. Eu acho que foi a coisa dá uma mais agonia, violenta dá que eu uma já agonia. vi na minha vida. Caralho, impressionante, Aquele cachorro cara. é bizarro. Não, toda aquela cena, Toda, até o fim, toda. todas as mortes. Então, é uma vingança total do Tarantino contra aqueles caras que cometeram aqueles assassinatos. Sim, né? e daí é isso. O pessoal que conhece a história e sofreu com a história se sentiu super vingado. Assim, tipo assim, super não, né? Mas talvez um pouquinho. Ficou um pouco mais leve com a história, assim, com toda essa tragédia. Leve? Não, ficou mais Aquela feliz. vez. Tipo assim, Não, eu te entendo, eu tô brincando. Mas Eu essa entendi pela o que você quis catarse dizer. mesmo, né? Entendi. Tipo, é você ver alguma coisa que permite que você, só assistindo a parada, você tenha como se fosse a vazão de um sentimento que você sente, que é raiva mesmo. Eu tô feliz. Vocês mudariam alguma coisa nesse filme? Deixando como está? Ou o que mudariam? Ou coisa que incomodou vocês durante o filme? Você fala, putz, isso eu não deixaria assim. Então, eu acho que o filme é excelente, eu gostei muito do filme. Mas sabendo de toda essa história, entendendo essas sutilezas, tendo um pouco do conhecimento, sabendo a técnica que ele usou, isso deixa muito mais interessante. Mas pra galeration leiga, que vai ver quero que gosta de Vingadores, que gosta de filmes, né, mais comerciais, eu acho que o filme não ficou interessante. Ele não acessou essas pessoas. O público mais leigo e mais comercial não... Mas você mudaria o que ali? Talvez eu mudaria. deixaria um pouco mais curto ele. É porque tem uma grande complexidade que a Sharon Tate, ela é um personagem que pro americano é fácil de entender, não precisa contar muita história dela, e pros brasileiros teria que ter sido contada uma história ali. Eu acho, talvez ter contado um Porque pouco. ficou desconexo, tipo assim, o lado Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, você entende aquela história ali, mas o lado Sharon Tate você não entende. Não né? entende. E ela não... Porque ela não interage com eles, né? O filme inteiro, só lá no finalzinho. Então ficou como se fosse duas histórias. Uma história de dois vizinhos completamente separados. Mas vamos ser sinceros, o Tarantino tá absolutamente nem aí. Sim. Pros Pros brasileiros leigos. e pros leigos. Não, isso vai se claro. perder em qualquer sim. coisa, né? Tipo, vai ter coisas que vai ser símbolo pra gente que não vai ser símbolo pra outras pessoas. Sim, Então, sociedades diferentes. ainda é impossível fazer um filme neutro que agrade a todos. Desses filminhos de herói aí são, cara. Porque Não, eles não agrada a gente. Eles se contêm em si mesmos, entendeu? Eles só agradam a gente porque... bem, eu acho que não agrada também, mas só agradariam porque a gente já foi como se fosse... Teve um forceps ali de a gente compreender todo aquele contexto simbólico que é de um filme de super-herói. Sim, também. Os humanos com superpoderes. Mas eu acho que esse filme do Tarantino poderia ter toda essa coisa linda, essa homenagem a todo mundo, etc. E ser super foda. E também agradar ao público leigo, entendeu? Eu acho que conseguiria, se ele tivesse... Como os outros filmes dele são muito fodas e bons, e técnicos, etc. E agradam ao público. O Tarantino é um diretor comercial. Mas é pode que se talvez dizer. nessa... Como ele fez o primeiro corte dele tinha 4 horas de filme, talvez nessas 4 horas explique mais a história Pode da Sharon ser, Tate. pode ser. Eu acho Inclusive teve um ator que não apareceu no filme por causa que ele teve que cortar todas as apreciações do ator. Caceta. Coitado. É normal isso aí. Caralho. Tem muito ator que acaba sendo cortado de filme, isso é Daí você normal. vai assistir, você chega no cinema, senta, convida toda a tua família. Você fala assim, cara, eu tô nesse filme, cara, meu primeiro filme do Tarantino. Mas ele que eu vou aparece nos fazer. créditos lá, tá lá nos créditos. lá, no pode verdade. crer. Uma grande coisa. Leiam aí, seus Boston. Me desculpe, eu atrapalhei sua concentração. Bom, eu acho que o filme é o que é e eu não mudaria absolutamente nada nele. É um filme que, sem dúvida, você precisa ter muita referência para entendê-lo. Não só a referência do Charles Manson
e da Sharon Tate, que é o mais óbvio, a referência mais óbvia. Também muita referência de coisas que aconteceram nos anos 60, 70, com atores, com Hollywood. Referência da Itália, da época dos faroestes italianos, que também é uma homenagem que o Tarantino faz. E outras milhões de referências que ninguém entendeu a não ser o Tarantino, sabe? É um grande filme de grandes homenagens e grandes referências. Ninguém tem mais referência do que o Tarantino. E quanto mais referência você tem, quanto mais você entende do contexto que ele está falando, quanto mais a tua mente está alinhada com a do Tarantino, obviamente mais você vai curtir esse filme. E faz falta, sem dúvida, para quem não tem essas referências, faz falta, não vai aproveitar o filme da mesma maneira. Eu, como fotógrafo, acho o filme maravilhoso. Como cinéfilo, esse filme é pra cinéfilo. É pra gente como o Tarantino. Acho maravilhoso. Tecnicamente, o filme é sensacional. As atuações tão demais. Foda pra caralho. Isso tudo do lado racional, eu tô falando. Eu acho que racionalmente, tecnicamente, é um filme nota 10, sem dúvida. Mas toda obra de arte tem um lado subjetivo que talvez seja o lado mais importante. E a nossa expectativa de todo mundo, quando foi assistir esse filme, era ter um filme mais tarantinesco. E foi um filme bem menos tarantinesco do que a gente está acostumado. E do que todos os outros filmes dele. Seguiam uma linha, esse quebrou. Em diversos aspectos, né? Então, essa mudança subjetivamente não me satisfez também. Eu não saí do cinema tão empolgado quanto eu saí com absolutamente todos os outros filmes do Tarantino que eu assisti, a não ser Um Drink no Inferno. Mas eu acho sensacional. Eu acho que não tem que ser mudado. É um filme que talvez melhore com o tempo, que a gente assistindo novamente seja genial. Eu assisti agora, daqui a pouco. Agora no cinema dele. Analógico de verdade. Em analógico. Tarantino só foi pegar ali que vai ser muito melhor. Então, mas infelizmente não vai ser dublado, tampouco legendado. Bom, eu acho que as letrinhas atrapalham. Atrapalham. verdade, A a nossa legenda experiência, atrapalha. mesmo tendo a voz original, é muito diferente da experiência de alguém que é nativo do inglês também. Sim, Isso também, super. sem dúvida. Mas acho que o filme é um filme para ser digerido aos poucos. Não é um filme pra você sair do cinema e já ter a sua opinião Sim. pronta. Inclusive, depois que eu assisti sem referência nenhuma, eu fui pesquisar e ler sobre Charles Manson. O filme, pra mim, tipo assim, cresceu muito, sabe? Uhum. Eu olhei pra trás o filme que eu tinha acabado de assistir e pra mim ele melhorou, assim, muito. Então, quem não tem as eu tenho que passar para a Gui referências... Stadler, Tá acabando. Eu acho que é um bom filme, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que ele é um filme que agrada a todos, cinéfilos ou não. Eu acho que ele é um filme que tem diversas camadas que podem apelar a qualquer pessoa. E acho também que a maioria das pessoas que costumam ir ao cinema tem muito de referencial que é o suficiente para ver isso. Não acho que é um filme que segrega. E a única coisa que eu mudaria é que várias cenas do filme ele mostra como se fossem filmes mesmo, que foram filmados pelo Rick Dalton, e bota toda uma estilística nisso. E daí tem uma cena muito interessante em que a câmera, eles mostram como se fosse a câmera se movendo, inclusive o Rick Dalton erra a cena e a câmera tem que retornar. E nessa cena ele demonstra a presença da câmera mesmo, em cena. É ótima. É muito boa, mas a única falha dessa cena é que eles não colocam a mesma estilística que eles colocam nos outros filmes que são mostrados ao longo. Então tem como se fosse uma falha de continuidade no sentido de mostrar toda vez que é um filme mesmo, colocar essa estética. Mas de resto, eu acho que é um filme muito bom. Gostei bastante, eu acho que é um filme bem comercial. Inclusive, acho que ele foi muito bem de bilheteria. Já passou 300 milhões, se não me engano, de dólares. É um filme bem... Então, já enfim, se pagou é uma grande homenagem a Hollywood. Mas é eu acho Tarantino, bom... Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Como é que o negócio deles não vai não vender? dá Exatamente, exatamente. Mas é justamente isso. É um filme... Eu acho que é um filme bem popular. É um filme... total box office. A minha única ressalva é com relação à dublagem mesmo do Leonardo DiCaprio, que eu acho que talvez tenha que ser refeita. Talvez o próprio Leonardo Torreão vai fazer de volta. Tenho que chamar alguém lá de Curitiba. Dá uma semana só pra... dá uma semana pra dublar o Leonardo DiCaprio, porque o Leonardo DiCaprio acho que pede aí uma semana pra dublar, pelo menos só ele. E as dublagens das televisões dos rádios que não apareciam a maior parte do tempo no cinema, ali, pelo menos. Na versão que eu fui assistir, não tinha. Talvez, sei lá, no DVD saia diferente essa dublagem, não sei. Ou quando chegar nas locadoras virtuais, por aí. Enfim, locadores virtuais. nós vamos ficando por aqui agora, né? R$70 a entrada aqui do filme. Não se esqueçam de se inscrever Dólar é para complicado, os né, outros cara? episódios de Cinema na Lata. Cinema na Lata, Clique né? aqui para se inscrever no canal desse A princípio show. não temos Instagram porque a gente não quer... Não quer. Instagram não é analógico. A gente não quer Para se travar inscrever, você. mande um telegrama para... Tem um e-mail que tem aí A gente não quer mostrar na nossa descrição. identidade. E depois você manda um e-mail pra gente, se quiser entrar em contato com a gente, mas é só e-mail. A gente pensou em colocar uma caixa postal, mas falou, não, vamos deixar um e-mail pelo menos, né? Pra facilitar um pouco para as pessoas. Bip. E se você quiser receber a fita desse podcast, entre em contato Exatamente. por telefone. Manda um telegrama. Manda um bip. Manda um fax que a gente manda a fita Fax. pra você. Perfeito. Fax é analógico? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Manda um código Nisto. Morse aí que a gente manda a fita pra você.
Qual será o próximo filme? Coringa. Joker. Mas ainda tem tempo. Nossa. Pode falar então. Tem tempo aí. Até travar a fita, vai até travar a fita. Vamos esperar esse é travar. os bloopers que Não, aparecem mas vai depois. ter mais. Aliás, tem cena pós-crédito no Não, filme? não tem. Tem, claro que tem. Então, eu não fiquei pra assistir. Tem cena Por que você pós-crédito? não ficou, cara? Como Você é um desses que assim? não Sabia ficam. que tinha, Mas, porra. cara, você tem que ver quem é que fez o filme, quem é que foi o roteirista, quem Eu é gosto que de ficar foi vendo as o letrinhas. figurinista, Eu quem acho foi a que tia é que pós-crédito. limpou. A gente precisa de um novo host. Você não assistiu A- também. Você não assistiu A cena- Você escutou Você não errado. assistiu? Não, não assisti. A cena pós-crédito é o Rick Dalton fazendo um comercial da Red Apple. Do cigarro Red... Como é que você falou do cigarro Red Apple? É porque lá vai no ser todo começo... filme do Tarantino. Eu Red sei, Apple. e aí tem um comercial do Red Apple feito pelo Rick Dalton. Como é que você não viu isso e falou isso, cara, lá no início? Emerson Nery, Emerson Nery. Ai, O cara ai, ai. grava um podcast sobre o filme. Cara, só e fica não 2 minutos a assistiu. mais no cinema. É. 2 minutos. Eu sempre fico esperando. Mas eu é que sempre eu acho penso que assim, pode ser que tenha. pô, é um filme do Tarantino, não deve ter cena pós-crédito. É. Mas Tarantino isso aqui é o sempre quê? É surpreende. Marvel, por acaso? É uma pós-crédito. É. Cara. É isso. Terminamos o episódio com a decepção Mas a rotineira gente de vai se Gutsu. vender aos heróis, quer dizer, na verdade, dos vilões, agora assistir Coringa, né? Ah, mas é um filme subversivo sobre heróis e vilões. Mas isso, na verdade, vai ter muita discussão porque supostamente os grandes diretores estão agora também assumindo o manto de ter que vestir esse manto de super-herói ou vilão pra fazer filme foda de quadrinho. Olha lá. Não Muito entendi. bom. Porque vilões são muito mais interessantes. Não, é porque assim, é porque os grandes diretores, eles não querem fazer filme de super-herói. Uhum. E o que acontece é que as produções de super-herói rendem muito dinheiro para os estúdios, e os estúdios Sim. estão forçando os diretores a fazerem filmes de super-herói. Uhum. Daí os grandes diretores falam assim, beleza, vou fazer filme de super-herói, mas eu vou fazer do meu jeito. Não quero saber de sequência, não quero saber de putaria de 10 comercialzão. versões diferentes, 10 sequências diferentes que eu tenho que esperar o que o fulano vai fazer para eu fazer o meu, não. O meu filme, ele é o meu filme. Foda-se o outro filme. Uhum. Então, por isso que o filme do Coringa tá sendo bem visto, é porque ele é um filme que o diretor falou assim, vou fazer o meu Coringa aqui, foda-se o quadrinho, foda-se sei lá quem, foda-se o cara que inventou o Coringa, que é o meu Coringa. E daí o cara tá fazendo uma versão dele, assim mesmo, do Coringa. E quem é esse diretor? Todd Phillips. Tá, isso já dá pra usar esse áudio aqui pro Mas não é próximo um cara, podcast. mas não é um cara famoso por fazer grandes filmes. Ele é o cara que Sim. dirigiu, tipo, Hangover. Porra, É. você não acha esse um grande filme, cara? Ah, é um bom filme, mas tipo... Hangover, não que é o Se mesmo Beber Não diretor Case. que Beber Não pra Case. fazer... Se Beber Não Você tem que falar Case. assim, você tá fazendo assim, ó. Tem que falar assim, amigo. E fui fazer. Tem que falar assim, Falar ó. com as que preto. Por quê? Fui falar que nem Senão não o Gui. aparece tua voz, assim, Ó, ó. o Emerson também tá microfone aqui, só puxando. isso aqui, ó. Sério? É. Então eu não vou aparecer em nada, né? eu preciso desligar. Pessoal, muito obrigado por ouvirem. Não vai ser usado essa parte do áudio que a gente já fugiu. Se inscrevam no nosso inscrevam. canal. Não tem. Não é canal. Ah, é até 45, foi até 47. 45 foi 2 vira minutos a 90. mais. Agora Tá. Vai, E 47. foi agora já deu 3 minutos a mais desse lado. É. tá pra acabar já. Vamos acabar. Quero ouvir o Clec. Estamos no Podcast, Spotify. E esses aplicativos Google Podcasts, Apple Podcasts, todos eles também terão. Muito bem. E fita cassete, quem precisar, manda e-mail. Ah, a gente manda uma cópia. Gravamos em cima dos Beatles, gente. Caralho, essa fita tá longa Tá mesmo, hein? longa, essa aqui vai, hein? Impressionante, ó, Mas acho que 95 ela- minutos. Eu acho que ela vai bater a outra bateu em 47. Então, mas a outra já foi uns 7 minutos a mais. Não, 7 Não, não, 45, dois. né? 2 minutos a mais. Foi.